bom ter vocês mais uma vez aí do outro lado, acompanhando mais um estudo da Palavra de Deus. Eu quero vos cumprimentar, assim como o apóstolo Paulo em todas as suas epístolas, com a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso amado e meigo Salvador e Redentor Jesus Cristo. É um motivo de muita alegria, é um privilégio muito grande poder estar aqui mais uma vez para estudar com vocês a Palavra de Deus, compartilhar dos ensinamentos sagrados. E hoje o nosso tema será um tema muito importante, que é sobre a volta de nosso Senhor Jesus. Vamos estudar este assunto. Os próximos estudos também serão sobre ele. E o tema é muito grande, não dá para nós estudarmos todo ele em um único estudo, nem em um único vídeo. Provavelmente esse estudo, esse tema, será dividido em 2 vídeos, porque é um estudo composto por 22 perguntas e respostas, e eu não quero fazer um vídeo muito longo. Portanto, provavelmente ele será dividido em 2 vídeos. Eu quero dar mais alguns detalhes logo adiante, mas no momento certo, no momento oportuno, eu farei. Eu quero convidar a vocês então para orarem comigo antes de nós começarmos o nosso estudo. Vamos nos ajoelhar? Toda honra e toda glória pertence a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, e ao Seu amado Filho unigênito. Te agradecemos por poder nos prostrar diante de Ti e poder contar com a Tua misericórdia, Senhor, para não sermos consumidos. Porque somos falhos, pecadores, indignos, mas nos achegamos, Senhor, diante da Tua face, tendo como nosso intermediário, nosso intercessor, o Seu Filho unigênito que por nós morreu na cruz do Calvário. Te agradecemos por podermos mais uma vez estudar a Tua Palavra por meio deste vídeo, com os nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham, e pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos para nós, neste momento no qual estaremos estudando mais este assunto da Tua Palavra. Nos dê clareza mental, entendimento, compreensão e, acima de tudo, forças para vencermos as provações e permanecermos firmes para sermos aprovados por Ti. Te suplicamos essas bênçãos, não porque haja mérito em nós, mas confiado nos méritos do Seu amado Filho unigênito, nosso Salvador Jesus. Amém. A segunda vinda de Cristo é um tema que tem sido pregado, sido anunciado, vez ou outra na história humana. Vamos ver durante esse estudo qual que é a sua importância, tanto a sua importância real, quanto a importância que os homens têm dado a este assunto. A primeira pergunta deste estudo é a seguinte: que promessa fez Cristo concernente à sua vinda? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. São João 14, 1 a 3. Então, um fato importante a mencionarmos dentro deste texto, esse texto é um texto riquíssimo em detalhes que poucos são notados, mas não vamos explorar todo ele abordando outros assuntos. O fato que eu quero abordar com vocês aqui neste versículo, nesse texto, esses 3 versículos, é que Jesus prometeu que voltaria. Ele prometeu que prepararia um lugar. E muitas pessoas não acreditam nisso. Muitas pessoas acreditam que Jesus virá a essa terra e ele não levará os escolhidos para um outro lugar. Ele ficará aqui com as pessoas. Ele reinará aqui nessa terra. Aqui será transformado num paraíso. E aqui ele reinará com os seus filhos, os seus escolhidos. Seria isso verdade? Vemos aqui nesse texto que ele prepararia um lugar. E quando ele fosse para junto de seu pai, onde ele disse que havia muitas moradas, ele prepararia um lugar e voltaria para buscar os seus escolhidos, para os levar. Aqui é muito claro o verbo que Jesus utiliza em sua fala para indicar que ele não permaneceria aqui nessa terra. Ele levaria os seus filhos, os seus escolhidos, para que onde ele estivesse, nós pudéssemos estar juntos com ele. Tá certo? Então, é muito importante esse verso ser analisado dessa forma. Por isso que eu me detive um pouco aqui nesta primeira pergunta, para que a partir dela nós entendamos todo o contexto e todos os detalhes do estudo até o seu final. Ficou claro isso? Espero que tenha ficado claro para você. Vamos então adiante para a próxima pergunta. Pergunta 2. Em seguimento aos sinais de sua vinda, como disse Cristo ocorreria? Vamos ver então o que disse Cristo. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. São Lucas 21, verso 27. Então, Jesus aqui ele disse que nós veríamos ele vindo em uma nuvem, com poder e muita glória. Então será um evento realmente impactante, majestoso, inigualável. Algo que não vai acontecer de forma obscura, de forma misteriosa, de forma imperceptível. Não. Será algo com poder e muita glória. Glória que impressionará os olhos, não de muitos, mas de todos. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 3. Estará o mundo preparado para encontrá-lo? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. São Mateus 24, verso 30. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1, verso 7. Perceba você que esses versos dizem que as pessoas não estarão preparadas. Todas as tribos da terra se lamentarão. Você já se lamentou de alguma coisa que você fez e você não gostaria de ter feito aquilo? Realmente é algo muito triste, muito decepcionante, não é mesmo? Você se lamentar por coisas que não tem mais como mudar. Assim também será por ocasião da volta de Cristo. Todas as tribos da terra se lamentarão. O verso de Apocalipse 1,7 vem dizendo que até aqueles que traspassaram a Jesus em sua crucifixão, eles ressuscitarão para ver aquele que eles crucificaram, agora não mais pendurado em uma cruz.
mas vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. Será algo realmente marcante, né? Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 4. Por que muitos não estarão preparados para esse evento? Vamos ver então qual será a razão. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. São Mateus 24, 48 a 51. Como vimos aqui, meus amados, muitos não estarão preparados para a volta de Cristo, porque eles pensarão que o seu Senhor tarde virá. Eles estarão vivendo de forma tão tranquila e despreocupada aqui neste mundo, que eles vão adiar a volta de Cristo. Eles vão postergar. Eles vão, de certa forma, pensar que isso não vai acontecer tão cedo e vão viver uma vida despreocupadamente, regaladamente, desordenadamente. E quando o seu Senhor vier para acertar contas com eles, eles verão que a sua atitude não foi adequada, mas será tarde, infelizmente. Pergunta 5. O que estará fazendo o mundo quando Cristo vier? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. São Mateus 24, 37 a 39. Próximo texto. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. São Lucas 17, 28 a 30. Nota. O sentido aqui não é que em si mesmos sejam coisa má o comer, beber, casar, comprar, vender, plantar, edificar, mas que a mente dos homens estaria tão cheia destas coisas, que dariam pouca ou nenhuma importância à vida futura, e não se preparariam para encontrar Jesus quando viesse. Perceberam, meus amados, aqui o que nós vemos de interessante com relação a essa pergunta? As pessoas elas estarão fazendo o que geralmente elas costumam fazer. E elas estarão tão absortas em seus empreendimentos, em sua vã busca pelos prazeres deste mundo, na glutonaria, na embriaguez, nas orgias sexuais, nas depravações sexuais desta vida. Elas estarão tão absortas nessas coisas que elas vão ignorar o futuro que se avizinha diante delas. Elas vão ignorar aquilo que decretará o destino de suas almas. Por isso nós precisamos estar apercebidos, como Jesus nos alertou. Pergunta 6. Que fez os homens ficarem cegos ao Evangelho de Cristo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, verso 4. Você sabe quem é o Deus deste século, apontado aqui na palavra de Deus? É Satanás. O seu objetivo é cegar nossa mente, a nossa visão espiritual, as nossas percepções espirituais, para que não entendamos os dias em que nós estamos vivendo, para que nós não percebamos que Jesus está próximo de voltar e assim nos preparemos. Ele quer nos cegar, ele quer fazer com que nós vivamos nessa vida como se os prazeres daqui fossem um fim em si mesmo. Mas precisamos estar atentos para que
ele não venha nos cegar. Precisamos pedir a Deus que nos conceda o colírio do seu Divino Espírito, que é o discernimento espiritual adequado, para que compreendamos aquilo que Ele quer que nós compreendamos, para que tenhamos a nossa visão desembaçada e assim vejamos os seus propósitos para a nossa vida. Vamos para essa nota em nosso estudo, no próximo slide. Em minha maneira de ver, esta preciosa doutrina, pois assim devo eu chamar-lhe, da volta do Senhor à terra, é ensinada no Novo Testamento com tanta clareza como qualquer outra doutrina que contém. No entanto, eu estava na igreja havia já 15 ou 16 anos antes de ouvir o primeiro sermão sobre o assunto. Quase não existe igreja que não realize muitos batismos, mas em todas as epístolas de São Paulo, creio eu, é o batismo citado apenas 13 vezes, ao passo que da volta de Cristo fala ele 50 vezes. No entanto, a igreja muito pouco tem dito a esse respeito. Posso agora ver uma razão para isso. O diabo não quer que vejamos essa verdade, pois nada mais despertaria tanto a igreja. O momento em que o homem apreende a verdade de que Cristo voltará para buscar seus seguidores, este mundo perde para ele sua importância. O coração está livre e a pessoa aguarda o bem-aventurado aparecimento de seu Senhor, que, por ocasião de sua vinda, o levará consigo para seu bendito reino. A segunda vinda de Cristo, por Dwight Moody, páginas 6 e 7. Próximo slide, outra nota de outro autor. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir, assim como para o céu o vistes ir. É a promessa que ao partir fez Jesus aos discípulos, comunicada por intermédio de 2 varões vestidos de branco, enquanto uma nuvem o ocultava aos seus olhos. Quando mais de 50 anos depois, na glória, ele quebra o silêncio e fala mais uma vez da revelação que fez a seu servo São João, o evangelho que enviou depois de sua ascensão, começa com: eis que vem com as nuvens, e termina com: certamente cedo venho. Considerando a ênfase solene e a grande preeminência dada a essa doutrina através de todos os ensinos de Nosso Senhor e de seus apóstolos, como foi que nos primeiros 5 anos de minha vida pastoral não encontrou lugar nenhum na minha pregação? Sem dúvida, a razão está na falta de instrução anterior. De todos os sermões que ouvi desde a minha infância, não me lembro de um sequer sobre este assunto. How Christ Come to Church, por A.J. Gordon, D.D., página 44 e 45. Então, meus amados, essas notas aqui elas foram colocadas neste estudo para que, pelo testemunho desses 2 grandes pregadores da antiguidade, nós pudéssemos perceber que se naquele tempo isso não era algo muito pregado, podemos dizer assim, nas igrejas, hoje seria diferente. Percebemos que hoje as pessoas querem pregar apenas prosperidade, apenas ganho material, para satisfazer os interesses egoístas de uma geração consumista, de uma geração materialista, de uma geração que se preocupa mais com as suas próprias necessidades que com as necessidades de seu próximo. Uma geração má, como nosso Senhor Jesus vem dizendo nos evangelhos. Hoje as pessoas têm se preocupado em ganhos materiais e não em se preparar para a volta de Cristo. E poucas vezes a mensagem da volta de Jesus ela tem sido pregada nas igrejas. Mas isso precisa mudar. Já estamos fazendo nossa parte por aqui, né? Transmitindo esse assunto. E você também precisa fazer a sua parte. Cada um de nós precisamos anunciar este evento. Pergunta 7. Por ocasião da ascensão de Cristo, que certeza foi dada de sua volta? E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Atos 1, 10 e 11. Então, meus amados, foi dada a certeza quando Jesus
por ocasião de sua ascensão, foi sendo elevado nas nuvens, até para junto de seu Pai. Esses dois varões vestidos de branco, eram dois anjos, né? E eles disseram que da mesma forma que ele subiu, ele desceria também com as nuvens. Essa é uma certeza que nós precisamos ter, né? Pergunta 8. Desde quando é ensinada a doutrina da vinda de Cristo? Vamos ver desde quando. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos. São Judas 1, 14 e 15. Vamos agora para essa nota em nosso estudo. Tentando censurar os modernos crentes na doutrina adventista, um senhor da Hungria, não há muito tempo, mencionou a um comportor desta denominação que ouvira estar ainda vivo o primeiro pregador adventista. Sim, replicou o comportor. O primeiro pregador adventista ainda vive, embora a fé adventista tenha milhares de anos. A Bíblia diz que Enoque, também o sétimo depois de Adão, pregou a vinda de Cristo em glória e poder. E Enoque ainda vive. Foi trasladado para o céu sem vir à morte e jamais morrerá. Então a mensagem da volta de Cristo, meus amados, ela é uma mensagem antiquíssima. Ela foi pregada antes do dilúvio. O próprio Enoque profetizou sobre a volta de Cristo para os antediluvianos. Mas, como nós sabemos, aquela geração toda se perdeu e não aceitou essa mensagem, né? Pergunta 9. Qual era a confiança de Jó quanto à segunda vinda de Cristo? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, 25 e 27. Então Jó também ele tinha certeza da volta de Cristo, né? O livro de Jó foi, segundo os analistas das Escrituras, né, os estudiosos, eles dizem que foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Foi escrito por Moisés, segundo alguns dizem, né? E já nesse primeiro livro escrito da Bíblia, nós temos aí a história de Jó, que também esperava a volta de Cristo. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 10. Que disse Davi da segunda vinda de Cristo? Vamos ver o que Davi disse. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor deles. Salmo 50, verso 3. Porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Salmo 96, verso 13. Pergunta 11 agora. Como expressa São Paulo essa esperança? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Filipenses 3:20, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Tito 2:13. Aqui eu quero fazer uma pausa, meus amados, para explicar esses dois últimos versos, essas duas últimas perguntas, né? Os textos de Salmo, eles vêm dizendo, virá o nosso Deus e não se calará, né? E aquele outro texto de Isaías, que nós vamos ver um pouco mais à frente, ainda não vimos esse texto, mas veremos um outro texto de Isaías à frente também, que diz, eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos. E agora esse texto aqui, muito interessante, de Paulo, né? Tito 2,13, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabiam que esse texto, em algumas traduções da Bíblia, esse nosso foi retirado? Esse nosso, ele aparece assim, esse texto ele aparece assim, o aparecimento da glória do grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Eles tiraram o nosso. Então aqui, esse texto ele quer dizer que a volta de Cristo será acompanhada também do grande Deus. Virá o grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Os dois virão nas nuvens dos céus. E isso é pouco falado. Pouco se fala sobre a volta de Jesus. E ainda quando se fala, se prega
de forma unilateral, pela metade. Se fala apenas que Jesus voltará. Jesus voltará, Jesus voltará. E as imagens, as ilustrações sobre a volta de Cristo colocam Jesus lá com os anjos em volta. Mas nós sabemos que não será assim. Existem muitos outros textos na palavra de Deus que vêm nos informando que a volta de Cristo ela será juntamente com seu Pai. Infelizmente, o livro Estudos Bíblicos, que nós estamos fazendo essas gravações baseadas no mesmo, ele não aborda este estudo. Mas nós preparamos um DVD para que você pudesse, então, saber a respeito deste assunto na sua íntegra, em seus detalhes. O título dele, como você pode ver aí, é o Dia Escatológico do Senhor. Procuramos aí numa ilustração colocar o Pai com uma luz de glória envolvendo, porque ninguém nunca o viu, e o nosso Senhor Jesus Cristo ao lado. E todos os textos bíblicos que evidenciam que a volta de nosso Senhor Jesus, ela será acompanhada por seu Pai Todo-Poderoso, o grande Deus, como o Tito vem dizendo aqui, como o Paulo vem dizendo aqui em sua epístola a Tito, 2, verso 13, o grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo, meus amados? Esse DVD você pode encontrar e fazer o seu pedido no site, que sempre colocamos aí no final, adventistashistoricos.com. Você pode solicitar lá este DVD, ou você pode também assistir no YouTube. Você pode procurar lá por esse título, o Dia Escatológico do Senhor, e você encontrará esta palestra sendo apresentada por mim para entender a respeito deste assunto de grande importância para nós.